Boa noite, estamos iniciando o programa Saúde Marília aqui na nossa TV Marília, que é o espaço de saúde aqui na grade da TV Marília, um espaço semanal para discussão de temas de medicina. Se você tem um tema, uma sugestão, encaminhe para a nossa produção. Anote aí o nosso e-mail, saudemarília@unimedmarília.com.br. O programa Saúde Marília acontece com o apoio cultural da Unimed Marília. A reprise do programa Saúde Marília pode ser consultada no site da TV Marília, tvmarília.com.br. A produção do programa separou nessa noite um tema dentro da especialidade médica, intitulada pela Associação Médica Brasileira e também pelo Conselho Federal de Medicina, a especialidade médica cardiologia. E o tema que foi separado nessa noite é o tema da cardiologia, chamado sopro cardíaco. Sopro cardíaco é um ruído produzido pela passagem do fluxo de sangue através das estruturas do coração. Pode ser funcional ou fisiológico, sopro inocente, ou patológico em decorrência de defeitos do coração. Para a discussão desse tema sopro cardíaco, o Saúde Marília convidou nessa noite o docente de cardiologia da FAMEMA, o Dr. Paulo Celso dos Santos Moreira. Dr. Paulo Moreira, mais uma vez conosco aqui no Saúde Marília, perguntamos ao professor quais são os tipos de sopros cardíacos. Boa noite. Boa noite, Milton. Que prazer estar de novo com você aqui, desse lado, porque sempre estou com você do outro lado, como telespectador, acompanhando teu programa e os colegas que vêm aqui. O sopro cardíaco, como você bem falou, é um ruído prolongado que se ouve no precórdio, a região de projeção do coração sobre a parede torácica, que é uma região muito rica para o cardiologista examinar. As clientes chegam para a gente e dizem: doutor, meu filho tem um assopro, o que não é correto, porque não existe uma doença chamada sopro ou assopro. Existe um sinal, o sopro é um sinal, é uma alteração do exame físico, o sopro. E que a gente ouve no precórdio. E como se disse, é um ruído prolongado, comprido, que a gente ouve no precórdio. A ausculta cardíaca padrão normal é feita por duas bulhas, a primeira e a segunda bulha. Tum-tá, tum-tá. A primeira é mais surda, mais prolongada, a segunda mais estalante e mais curtinha. Nós temos, em determinadas condições, normais e patológicas, uma terceira bulha e temos ainda a possibilidade de uma quarta bulha, quase no final da diástole. A terceira bulha é no começo da diástole, a quarta bulha é na telediástole, no fim da diástole, perto da primeira bulha seguinte, pré-sistólica, que quase sempre em doença, é patológica, não acontece em gente normal. Além disso, na ausculta nós temos ruídos anormais, cliques, estalidos, uma série de ruídos, mas todos breves, estalantes. E temos os sopros, esse ruído comprido. O sopro, como você disse, é produzido pelo escoamento de sangue. Esse escoamento de sangue, normalmente, é feito de maneira silenciosa. O sangue escorre de maneira laminar pelas artérias, as camadas mais próximas ao vaso que sofre atrito, indo mais devagar, e à medida que se aproxima do seio da massa, do centro da massa sanguínea, aumenta a velocidade. Esse escoamento é o normal e não faz ruído. Esse escoamento pode se desorganizar e passar um escoamento turbilionar por uma série de circunstâncias que nós vamos conversar adiante. E daí nós ouvimos o ruído na parede torácica. Professor Paulo Moreira, quais são as causas dos sopros cardíacos, aí se falando tanto nas crianças quanto nos adultos? O que eu expliquei, que você explicou muito bem, nem sempre o sopro, por exemplo, quer dizer que haja uma doença cardíaca. Então, a primeira categoria de sopros são os sopros inocentes, sopros funcionais, inocentes, sopros que não indicam uma doença, não há doença. Esses sopros, por exemplo, existem nas crianças, praticamente 50% das crianças, em alguma fase da sua infância, principalmente dos 4, 5 anos de idade até os 14, apresentam um sopro inocente. E esse sopro inocente, o mais comum, é o sopro mesosistólico. A gente divide o sopro por várias circunstâncias.
A primeira delas é a situação no ciclo cardíaco, se ele se situa na sístole, ou seja, entre a primeira e a segunda bulha, no pequeno silêncio, ou se ele se situa na diástole, quando o coração relaxa, que é o grande silêncio entre a segunda bulha e a primeira bulha do outro ciclo cardíaco. E a gente divide a sístole e a diástole, para estudar o sopro, em proto, meso e tele. Sístole, proto, meso, tele e diástole, conforme o sopro venha no início, ou no meio, ou no fim, ou no começo, no meio e no fim, ao mesmo tempo. Geralmente, esse sopro é sistólico. A grande maioria dos sopros inocentes são sistólicos. A grande maioria são situados no mesocárdio, terceiro, quarto espaço intercostal à esquerda do externo, nessa região intermediária do precórdio. E a grande maioria desses sopros são suaves, são inocentes, de uma cruz. Então, esse é o protótipo, é o mais comum dos sopros inocentes. Há um sopro venoso, alta, supraclavicular venoso, geralmente também em pessoas mais jovens. Então, o primeiro tipo é o sopro inocente. Não há uma doença cardíaca. É causado por vibrações um pouco anômalas da válvula pulmonar, uma válvula normal, numa artéria pulmonar normal, pelo formato do tórax da criança, pela velocidade circulatória maior da criança e assim por diante. O segundo tipo de sopro, que não indica doença cardíaca, é o sopro que pode ser relacionado a situações extracardíacas. Anemia dá sopro. Toda a situação de aumento da velocidade circulatória, febre, hipertiroidismo, todas essas situações dão sopro porque aumentam a velocidade do sangue. E aumentando a velocidade do sangue é um fator que faz o escoamento de laminar tornar-se turbilionar e causar ruído. Na anemia nós temos um fator agravante, porque a viscosidade do sangue é inversamente proporcional ao ruído. Se a viscosidade de um fluido baixa, nós temos mais dificuldade em manter num escoamento laminar organizado. E na anemia, além da velocidade aumentada, nós temos uma viscosidade menor, o sangue fica mais liquefeito, menos espesso, menos viscoso. Então produz também sopro. E depois nós entramos na categoria dos sopros que corresponde a uma anomalia anatômica. É uma anormalidade do coração e dos grandes vasos, dos vasos que produzem o sopro. Ou é uma válvula que não se abre direito, ou é uma válvula que permite o refluxo do sangue através dela, ou é um orifício que não devia existir no septo interatrial, que separa os dois átrios, ou no septo interventricular, ou um canal arterial que não devia existir entre a artéria pulmonar e a aorta e que persiste na criança. Enfim, várias razões. Uma válvula estenosada, estreitada, estenose de uma válvula é dificuldade em abrir a válvula. Por isso que não são médicos estudando medicina, o coração tem válvulas, 4 válvulas, porque se não existissem as válvulas, quando o ventrículo bomba o sangue adiante, quando ele contrai, metade do sangue iria para frente, mas metade iria para trás, refluiria. Então, há que ter válvula na entrada dos ventrículos para que vede o retrocesso do sangue quando ele contrai, e na saída para que, uma vez ele relaxado, o sangue já ejetado não volte. E essas válvulas, que são 4 na entrada e saída de cada ventrículo, podem apresentar 2 defeitos básicos, ou a coexistência dos dois ao mesmo tempo. Ou ela não abre direito, ou não fecha direito. Então as estenoses valvares, as insuficiências valvares são fonte de sopro. Quanto à etiologia, eu tenho a impressão que nós falamos mais. Por que essas válvulas ficam defeituosas? Talvez a gente fale Professor depois. Paulo Moreira, a incidência de febre reumática ainda no Brasil, apesar de estar diminuindo nos últimos anos, ainda a doença febre reumática é grande causadora e produz sopros cardíacos? Ela é uma grande causadora de sopro cardíaco. Quanto à origem dos sopros, que tipo de doenças produzem, as doenças que se caracterizam por ter sopro quase que obrigatoriamente, existem cardiopatias de nascimento sem sopro, mas é raro. Então, a grande maioria das doenças estruturais do coração de nascimento, cardiopatias congênitas, cianogênicas ou acianogênicas, que dão a cor roxa ou não,
as cardiopatias de nascença, que a criança nasce com defeitos cardíacos, esses defeitos anatômicos produzem sopro e é um elemento importante do diagnóstico dessas cardiopatias congênitas, o sopro. As valvulopatias, como nós falamos, produzem sopro. E a valvulopatia pode ser de nascença, uma cardiopatia congênita também, mas quando ela é adquirida, quando ela se desenvolve durante a vida, não estava presente no nascimento, a causa mais frequente, uma das causas mais frequentes, é a moléstia reumática. A gente associa sempre a moléstia reumática com sopro, porque o mal para o coração da moléstia reumática é nas válvulas cardíacas. Sempre esse é o mal que ela faz. Da estenose ou insuficiência, moléstia reumática de criança, ela lambe a junta e morde o coração. Morde a válvula cardíaca. Então ela sempre produz sopro cardíaco. Mas a moléstia reumática vem caindo, felizmente, como aconteceu em todos os países na medida em que se desenvolveram, a moléstia reumática perdeu sua importância por se tornar bem menos frequente e até, de certa maneira, um pouco rara. Isso vem acontecendo em nosso meio. A moléstia reumática tem decrescido muito, de modo que hoje já outras causas de valvulopatia competem muito e talvez seja até mais frequentes. A ruptura de válvula por prolapso de válvula mitral, principalmente da válvula mitral, a estenose aórtica, o estreitamento da válvula aórtica, a dificuldade de abrir da válvula aórtica na saída do ventrículo esquerdo, por causa de esclerose, por causa de calcificação, com a idade, é de certa forma até o equivalente coronário de doença aterosclerótica, deposição de cálcio e a estenose progressiva com o passar dos anos. Enfim, as outras causas de valvulopatia têm ganho importância pelo aumento das outras doenças e pela diminuição da moléstia reumática. Professor Paulo Moreira, independente da etiologia, seja em crianças e adultos, o diagnóstico complementar de eleição, claro que depois da ausculta cardíaca adequada, o ecocardiograma seria o exame de eleição para o diagnóstico dessas situações? Sim, você tem toda a razão. O exame para a lesão anatômica do coração, por excelência, congênito, valvulopatia, etc., é o ecocardiograma. Lesões anatômicas, o eco foi um progresso imenso na cardiologia. Mas é preciso que não se desvalorize os outros exames. Então, só o eco, não, eletro, raio-x, trazem um conjunto de informações muito valiosas que não podem ser prescindidas, não podem ser desconsideradas junto com o eco. Embora, sem dúvida, a superioridade é do eco, a utilidade é maior do eco. Segundo lugar, não se deve aposentar a ausculta cardíaca por causa do ecocardiograma. Eu estou aqui falando de sopro hoje, principalmente porque é muito comum a mãe, meu filho tem a sopro, um conceito errado do sopro, uma confusão em torno do sopro, em vez de um sinal que pode ser de uma doença, ele é assumido como uma doença, o sopro. E, em segundo lugar, por causa dos próprios médicos, porque é necessário valorizar o exame físico, a ausculta, e não comodamente para o eco decidir sobretudo. Há inúmeros dados que não comporta muito aqui por causa do tempo exíguo e também porque é um assunto mais médico em profundidade. É um mundo sopro, um mundo que está sendo abandonado. Então é preciso se valorizar o sopro, porque os sopros não são todos iguais. Eu falei aqui que é preciso, num sopro, caracterizar o sopro dentro do ciclo cardíaco, se é sistólico, se é diastólico, se é contínuo. Ou seja, cisto diastólico, abrange tudo. Nós precisamos saber qual é o local de produção desse sopro. E o local de produção desse sopro é o local de máxima audibilidade do sopro. Eu tenho 4 áreas básicas de ausculta. A área aórtica do segundo espaço intercostal direito, a direita do externo, a área pulmonar, segundo espaço esquerdo do externo, tricúspide na base do externo e a área mitral, que é na área da ponta, quinto espaço intercostal esquerdo, na linha hemiclavicular. A área mitral. Essas áreas de ausculta correspondem às 4 válvulas cardíacas. Além disso, eu tenho a área aórtica acessória, no terceiro espaço, onde se ouve muito bem o sopro de insuficiência aórtica, mas é melhor que na área aórtica. E esses sopros, pela localização, nós sabemos em que válvula ele é produzido.
Pela irradiação, por exemplo, um sopro de ejeção aórtico, ele é ouvido em área aórtica e irradia muito bem para a fúrcula e faces laterais do pescoço, pelo trajeto dos vasos que seguem no turbulionamento quando sai do ventrículo esquerdo. Ele é audível em fúrcula, em faces laterais. E ele se propaga para a ponta, geralmente, para a ponta com um fenômeno de dissociação de Galavardin que torna a ausculta até diferente. O sopro aqui, que é granuloso, rude, fica mais suave na ponta, mas é próprio. Um sopro mitral já se irradia para a axila. Então, pela localização, pela irradiação, nós sabemos que sopro é. O sopro varia de intensidade. Nós dividimos em 4 cruzes de intensidade ou em 6 cruzes, que é a escala Levine. Eu prefiro as 4. Então, a intensidade do som, o tamanho do sopro, a intensidade do som, ele varia de frequência. Um sopro grave, um sopro agudo, e todas as possibilidades entre isso. O timbre, que é o que faz distinguir um sopro musical de um grosseiro, de um áspero, de um desagradável, é o que permite conhecer numa mesma nota, uma nota emitida pelo piano ou pelo violão. Por uma pessoa que a gente conhece, conhecer a voz de um amigo. São as frequências acessórias que tornam particular. Então, e assim por diante, o formato do sopro. Sopro de ejeção, os sopros sistólicos podem ser de ejeção e de regurgitação valvar. Os de ejeção, durante a sístole, nas válvulas de saída dos ventrículos. E o sopro de regurgitação na válvula mitral e tricúspide. E assim por diante. Os diastólicos podem ser de enchimento ventricular, de regurgitação aórtica e pulmonar. Então, pelas características do sopro, os ruídos que acompanham, se a primeira bulha tem hiperfonese, tem estalido de abertura mitral, o médico é perfeitamente capaz, deve ser o cardiologista e até o médico geral, de ouvir um sopro e dizer: isto é uma estenose mitral, isto é uma CIV, isso é um canal arterial, porque o sopro é inconfundível em todas essas características. E o ecocardiograma só irá complementar o diagnóstico clínico. A grande maioria dos autores hoje preconiza, se um cardiologista experiente pega uma criança normal, assintomática, com exames normais e tem um sopro característico desse que eu falei há pouco, sopro inocente, a sequer pedir o ecocardiograma. Ele pode dispensar a criança com o rótulo carimbo de normal, sem mesmo pedir ecocardiograma para comprovar. O exame clínico não deve ser relegado a um segundo plano e se desacostumar o médico de fazer. Saúde Marília está discutindo nessa noite o tema sopros cardíacos, com a presença do Dr. Paulo Moreira, docente de cardiologia da FAMEMA. Nós vamos ao nosso intervalo e voltaremos a seguir. Voltamos com o Saúde Marília e o seu bloco final, nessa noite debatendo sopros cardíacos, com a presença do Dr. Paulo Celso dos Santos Moreira, docente de cardiologia da FAMEMA. Dr. Paulo, agora nesse último bloco vamos ao tratamento nas condições que levam aos sopros cardíacos. Vamos começar então pelo tratamento das cardiopatias congênitas que levam então aos sopros cardíacos. O tratamento das cardiopatias congênitas é um tratamento cirúrgico. E esse tratamento cirúrgico tem se desenvolvido muito, porque cada vez as correções são mais satisfatórias e se fazem mais precocemente. Então, não só a técnica cirúrgica melhorou, como também a idade tem cada vez mais baixado, a idade letiva para se operar essas crianças. Então, o tratamento é cirúrgico, tanto de CIA, como de CIV, como de PCA, como todas as cardiopatias acianóticas, acianogênicas e acianogênicas também, tetralogia falou, transposição dos grandes vasos, dupla via de saída, e vai por aí afora, truncos, etc. Nem todas, principalmente as mais complexas, são passíveis de um tratamento completo. Mas as mais comuns, como essas mais frequentes, CIV, CIA, defeitos simples, as acianóticas, são perfeitamente corrigíveis cirurgicamente.
Há uma grande novidade, ou falou, por exemplo, tanto que as cirurgias paliativas, antigamente existiam cirurgias cardíacas paliativas, que a gente fazia quando a criança tinha menor peso, e para ganhar peso, melhorar as condições, para chegar à idade eletiva e fazer a correção total. Um exemplo, por exemplo, é na principal, mais comum, cardiopatia cianótica, a tetralogia de Fallot. Como ela dá hipofluxo pulmonar, diminui a quantidade de sangue que vai para o pulmão, nós tínhamos cirurgias paliativas, cirurgia de Blay-Lukowski, várias cirurgias de anastomoses entre um vaso sistêmico e o vaso pulmonar. Pegando uma artéria aqui para o organismo todo e jogando no pulmão para que aumentasse o fluxo pulmonar. Isso era uma cirurgia paliativa. A mais comum era a cirurgia de Blay-Lukowski, que era jogar subclávia na artéria pulmonar e fazer. Pode ser feita à direita e à esquerda. Mas elas quase que têm diminuído muito a frequência de uso, porque cada vez mais se pode fazer já a cirurgia, mais precocemente, a cirurgia definitiva. Professor Paulo Moreira, a sobrevida nas crianças, claro que vai depender da indicação cirúrgica, comunicação interatrial, interventricular, persistência do canal arterial, até falou. Mas a sobrevida hoje, com o avanço da medicina, como é que está? Perfeito. Sobre tratamento, eu ficaria em falha se eu não falasse também que hoje, além da cirurgia, a cardiologia intervencionista tem propiciado muito tratamento. Tem muita patologia congênita que se preconiza quase que não operar, por exemplo, estenose pulmonar, através de dilatação da artéria pulmonar por cateterismo cardíaco. Fechamento do canal arterial com colocação de umbrelas, de dispositivos, de artefatos, que coloca-se com o catéter, pelo cateterismo simples, em vez de operar a criança, pelo cateterismo, coloca-se um dispositivo no canal que fecha o canal e o canal evolui e desaparece. Fecha-se depois anatomicamente. CIAs, então, existe uma série de cardiopatias congênitas que está se usando hoje. Cateterismo, a cardiologia intervencionista, em vez do cateterismo ser só um diagnóstico, ele passa a ser, como na coronário, stent, angioplastia, também para correção de defeitos congênitos. Bom, quanto ao prognóstico das crianças, nós citamos aqui crianças de melhor prognóstico. Nós não citamos aqui as cardiopatias, que são o problema maior das cardiopatias congênitas, ventrículo esquerdo hipoplásico, cardiopatias complexas, atresia tricúspide, transposição com CIA limitante de fluxo, com pouco shunt entre os dois lados para manter a criança viva. Então, essas patologias são patologias de emergência do recém-nato, que implicam em correção cirúrgica, em atitudes no início da vida, Porque, e aí entra também medicação. Lembrei de falar em terapêutica. Existem alguns poucos casos em que nós podemos usar a medicação, a endometacina para fechar canal arterial, as prostaglandinas para manter um canal aberto quando a vida depende dele na transposição. Existem medicações que podem ser usadas para certos tipos de patologia, criança muito pequena, que pode salvar a vida. Mas, então, essas patologias que nós pegamos, aqui são as patologias de bom prognóstico. A CIA, por exemplo, é uma das cardiopatias congênitas, talvez a que evolua melhor, mais benigna, porque ela vai apresentar uma doença até traiçoeira, porque se deixada sem operar, sem diagnosticar, ela vai causar problema tardiamente, aos 40, 50 anos, 60 anos, numa fase mais tardia da vida. As cardiopatias congênitas de grande urgência, de grande gravidade, elas se manifestam no período neonatal, ou pelo menos em lactente. Uma grande parte dessas que nós falamos, as grandes CIVs dão sintoma do primeiro, entre a insuficiência cardíaca, do primeiro ao segundo mês de vida, mas uma grande parte delas evolui de uma certa maneira benigna. E corrigidas, hoje o prognóstico, corrigidas cirurgicamente, as cardiopatias mais frequentes, mais comuns, têm prognóstico de vida bom. Existe um clientinho meu, que é muito meu amigo, o pai é meu amigo, família é meu amigo, era uma tetralogia de Fallot, um bebê azul, cardiopatia cianogênica. Eu mandei operar quando era criança e já tive o prazer de jogar mais de uma vez futebol com ele, adulto, e tem uma vida normal. E o segmento dessas crianças tem mostrado que mesmo um Fallot,
que é uma cardiopatia um pouco mais complexa, CIA, CIV, que são defeitos puros. Mas mesmo um Fallot, que é uma cardiopatia congênita cianogênica, a criança operada tem uma sobrevida idêntica das pessoas normais. Então o futuro e a sobrevida de muitas dessas cardiopatias mais comuns, as menos pesadas, corrigidas, que são as de longe as mais frequentes, corrigidas adequadamente, acompanhadas adequadamente, essas crianças têm sobrevida normal e uma expectativa de vida normal. Em relação aos adultos, a febre reumática, ainda grande incidência no Brasil, promove insuficiência mitral, insuficiência aórtica, estenose aórtica. As indicações cirúrgicas, as trocas por válvulas biológicas ou metálicas e a sobrevida nos adultos. Nós temos nas valvopatias reumáticas opções cirúrgicas também. E a cirurgia poderia ser de uma plastia, uma reforma, uma sutura, uma reforma da válvula, uma costura, sem botar material estranho nenhum, prótese nenhuma, uma plastia de uma insuficiência, ou a comissurotomia mitral. Quando a válvula não consegue abrir, a estenose, a primeira cirurgia é a comissurotomia mitral. Só se libera essa válvula, se abre para que as lacíneas, as duas lacíneas da válvula, ficam colabadas como resolução do processo reumático agudo. Então elas se colabam e o cirurgião, onde é a união das lacíneas, dos dois folhetos da válvula mitral, ele libera e desfaz a estenose mitral. Na insuficiência valvar, o cirurgião costura, remenda, vamos dizer assim, entre aspas, remenda com uma costureira, ele remenda a válvula, costura as fendas, os orifícios, as rasgaduras da válvula, e nós temos a plastia valvar, a reconstrução cirúrgica da válvula. Segundo, a troca de válvula. Quando a válvula não permite, pelas alterações anatômicas muito acentuadas, não permite a sua reforma, nós trocamos essa válvula. E daí nós temos duas opções, ou a válvula biológica ou a metálica, a mecânica. As duas são ótimas, mas as duas têm suas limitações. Basicamente, a limitação da válvula biológica, ao longo dos tempos, tentou-se uma porção de materiais diferentes, dura mater de cadáver, membrana que recobre, pericárdio bovino, e nós estamos fixados de novo numa válvula que foi muito usada nos idos dos fins dos anos 60, que é a válvula de porco. A mais usada hoje em dia das biológicas de porco. O problema das válvulas biológicas é a durabilidade. Elas têm uma duração limitada, em média. E o problema das válvulas metálicas é que, apesar dos inúmeros modelos e aperfeiçoamento e recobrir a válvula, elas dão tromboembolismo, o sangue coagula em cima desse tecido metálico, desse tecido não vivo, o sangue coagula, forma coágulos que se deslocam e formam embolias, formam rolhas que navegam na corrente sanguínea, indo obstruir vasos no cérebro, no pulmão, território cerebral, território por eleição, ou mesmo nos membros, nas artérias dos membros. Então, a incidência de tromboembolismo sempre é um grande problema. De modo que, quando se coloca a prótese valvar, nós temos que, a prótese valvar mecânica, a prótese valvar metálica, seja qual for o tipo, nós somos obrigados a anticoagular definitivamente esse paciente, usar permanentemente substâncias que impedem a coagulação do sangue. E isso é um processo complicado, trabalhoso para se regular o nível de coagulação, porque há o perigo de hemorragia, ou há o perigo de descer muito ou não produzir efeito anticoagulante. Se subir muito, nós temos o risco de hemorragia. E o controle disso é difícil, porque é muito variável, depende inclusive da alimentação, de fatores orgânicos, de clima. E é preciso controlar sempre periodicamente para ver em que grau nós estamos anticoagulando, adaptar a medicação. Tudo isso exige do paciente um grande padrão cultural, uma grande aderência ao tratamento, uma ótima regularidade, coisas que são um pouco difíceis, um pouco complicadas. Enfim, o paciente que tem problema valvar, ele sempre vai ser um paciente
que está sujeito à cirurgia. É ótima, existem as indicações de cirurgia antes que a válvula doente judie demais, vamos dizer assim, danifique demais o coração, e o problema daí se desloque da válvula para o coração, e daí é muito pior. Então nós temos que salvar o coração desse prejuízo, mas tem a hora certa de indicar, porque nós também não podemos indicar muito precocemente, senão nós estamos antecipando não só a primeira cirurgia, como possivelmente a segunda ou a terceira. Esse paciente terá sempre a perspectiva de ter que se submeter periodicamente a trocas valvares, etc. Estamos chegando ao final do Saúde Marília, deixamos o professor Paulo Moreira para suas considerações finais e agradecimentos finais nesse tema sopros cardíacos. Eu é que agradeço muito a atenção dos senhores que me ouvem, a delicadeza do Milton e a sempre muito atilada condução da exposição do tema com as suas perguntas. Eu fico muito satisfeito e torço para que tenha sido de utilidade. Saúde Marília discutiu nessa noite o tema sopros cardíacos com a presença do Dr. Paulo Celso dos Santos Moreira, docente de cardiologia da FAMEMA. Temas e sugestões podem ser encaminhados para o nosso e-mail. Anote aí o nosso e-mail, saudemarília@unimedmarília.com.br. Temos o apoio cultural da Unimed Marília. Cuidar da sua saúde é melhorar sua qualidade de vida. Boa noite.